Alô, testando. Boa noite, Mariana. Estou entrando um pouquinho antes aqui pro Instagram e avisando para todo mundo. Vamos ver se funciona assim. Boa noite, Net. Boa noite, Dani Campos. Então, gente, entrei antes só para poder arrumando o cabelo, entendeu? Verificando se o áudio tá ok. Me fala aí se o áudio tá ok. Tá, eu vou esperar aí dar 9 horas pra gente começar. Tá. Só uns minutinhos. Tá ok? Ah, que ótimo. Boa noite, Lorene. Ah, tem uma opção de acenar pra pessoa aqui, olha que legal. Boa noite, Jéssica. Obrigado, Dani. Boa noite, Eveline. Boa noite, Alviva Alexandra. Alviva Alexandra. Alvinha Alexandra. Acertei? Acertei? Não. Me corrige aí, gente. Sou péssimo pra falar nome aí. Eu erro. Erro até na chamada. Boa noite, Mariano. Teve uma pessoa que me ajudou no doutorado, uma pesquisadora francesa. O nome dela era Eveline. Então, gente, ó, entrei um pouquinho antes aí. Se você puder aí, vai lá, compartilha aí com quem você conhece, família educadora, né? Que precisa ouvir essa live. Manda lá, liga pro vizinho, pra tia, pra todo mundo. Né? Já convoquei todo mundo aí, ó. Convoquei até minha sogra pra vir assistir hoje, de novo. Pra garantir que não vai ficar vazio, eu sempre chamo minha sogra. Boa noite, Evelyn. Então, ó, dá só mais uns minutinhos aí, né? Mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Vocês estão falando de onde aí? Boa noite, Ramos Pereira, Ana Carolina. Boa noite, senhor Lucas Rezende, famoso professor de flauta. Então, gente, olha, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Primavera do Leste, olha aí. Primavera do Leste. Eu descobri uma coisa que eu não sabia, que é o seguinte. Da última vez eu fiquei assim, nossa, eu tenho que ficar aqui só 1 hora com o Instagram. A live é só de 1 hora e tal. E eu descobri que a live pode demorar até 4 horas. Poxa, por que ninguém me avisou isso antes? Então, o que eu fiz? Eu preparei uma apresentação de 3 horas. Que aí a gente acaba meia-noite. O que vocês acham? Tô brincando, viu, gente? Tô brincando. Vou parar bem antes da meia-noite. Umas 11h57. Tô brincando. Mas tem bastante conteúdo pra hoje, hein? Hoje eu vou falar aí do método Singapura, porque o método Singapura não cabe no Brasil. Tá certo? Então, ó. Boa noite, Graverneck. Mas eu prometo ser breve aí, usar bem o tempo de vocês aí. Obrigado por vocês estarem aqui. Tá? Então, eu não vou ficar até meia-noite, pode ficar tranquilo. Então, vou esperar só mais uns minutinhos e a gente começa. Boa noite. É engraçado, né, que a gente tô acostumado a dar aula para muitos alunos e aí eu venho aqui e não vejo os alunos, só vejo a fotinha ali, é diferente demais, né? Tá curiosa, Lorena?
Qual que é a curiosidade? Ó, gente, então aproveitando que a Lorena falou que tá curiosa, aqui tem essa caixinha aqui com uma interrogação, tá? Então use ela, se durante a live, se tiver alguma dúvida, uma pergunta de alguma coisa que eu falei, você vai e coloca já a sua pergunta ali na caixinha. Aí no final, eu vou lá e leio as perguntas aqui e respondo para vocês. Entendeu? E aí você não fica segurando a sua dúvida e fica tudo organizadinho ali. Fica fácil de puxar as perguntas. Boa noite, Thaís. Boa noite, César. O César tá aí, ó. César, professor também, ó. Companheiro de profissão aí, ó. Então, gente, eu vou fazer igual eu fiz da última vez, tá ok? Eu vou começar aqui, e vou fazer uma pequena introdução aqui, e aí eu vou desligar os comentários pra gente poder ficar focado aqui, pra eu não me distrair, pra vocês também poderem prestar bastante atenção aqui no que eu tô falando, e pra usar bem o tempo de vocês, né? Então é interessante aí essa opção de bloquear os comentários por causa disso, né? Vai me ajudar e vai ajudar vocês também. Mas deixa a pergunta lá, tá certo? Então, primeiro, assim, obrigado por vocês estarem aqui, eu fico muito feliz, né, de poder ter vocês aqui comigo pra gente falar desse assunto importante, né? O objetivo dessa live aqui, gente, é esse, é esclarecer e trazer para todo pai e mãe educadora conhecimento, né? Por quê? Eu acredito que todo pai educador, ele também é um pai e mãe aprendedor, né? Aprendedora. Porque a gente entra nessa jornada de educar os filhos e a gente fica querendo aprender as coisas. Eu sei que nem todo mundo vai ter tempo de ler os livros que eu li e tudo, então eu queria compartilhar para vocês tudo que eu absorvi aí sobre o método Singapura. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Isaac Visa, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, sou cristão, sou professor universitário há mais de 10 anos, né? Dou aula em uma universidade federal aqui do Brasil. Eu fiz todo o meu percurso acadêmico em matemática, graduação, mestrado, doutorado. Fiz meu doutorado fora do Brasil. Durante o doutorado também tive a oportunidade de dar aula lá, foi uma oportunidade muito boa, né? Aprendi muita coisa nesse período lá também, para além da matemática. E eu criei esse perfil aqui para ajudar pais educadores a ensinarem os filhos a pensarem matematicamente. Esse é o objetivo desse perfil. Também eu queria compartilhar com vocês um material que eu criei, né? Nessa jornada de educar os filhos em casa, eu acabei criando um material de matemática para educar eles, e é um material que eu uso aqui em casa, é exclusivo para famílias educadoras, não é um material para a escola, né? E eu decidi fazer essas lives nesse mês para a gente ganhar mais conhecimento sobre o que é educar em casa. Então a primeira live, a live da semana passada, quem não assistiu depois vai lá dar uma conferida, eu falei sobre o método Kumon, né? E eu falei o que o Kumon não pode fazer pelo seu filho. Então eu respondi essa pergunta lá. A live de hoje eu vou falar sobre por que o método Singapura não cabe no Brasil, né? Eu percebi, quando eu comecei a dar aula de matemática para os meus filhos, que existiam algumas lacunas nos materiais que a gente usava aqui em casa, né? Os materiais que a gente usava para dar aula para eles tinham lacunas assim, que eu não conseguia reconhecer a matemática que estava ali, né? Era uma matemática totalmente diferente da matemática que me fez apaixonar pela disciplina e fazer toda essa carreira acadêmica, né? E ao mesmo tempo eram apostilas que falavam que eram do método Singapura. Então, enquanto na primeira live, né, o tema surgiu em uma conversa com uma mãe educadora aqui, essa segunda live ela surgiu da minha própria experiência com os materiais que falavam que usavam o método Singapura. Então, eu comecei a perceber ali que aquilo ali não era suficiente, né? E foi a partir dali que começou as minhas pesquisas, né, que depois veio nascer aí um material que é a coleção A Música da Matemática, tá certo? Então, para quem gosta de livros aí, um dos livros que eu li aqui, eu não sei se dá para vocês verem aí, ó, School Mathematics Curricula, e o outro é Mathematics Education in Singapore, né? Eu li esses livros porque eu queria entender o que acontecia em Singapura que eu não conseguia captar ali da apostila, né? Então hoje eu vou compartilhar com vocês tudo isso que eu percebi ali,
tá certo? Então, e aí vou responder essa pergunta. Por quê? Né, o método Singapura não cabe no Brasil. Então, como que eu vou fazer nessa live? Eu vou fazer igual a live anterior. Eu dividi ela em 3 partes. Na primeira, eu vou fazer uma breve história de Singapura, falar da evolução do sistema de ensino e do ensino de matemática em particular. Depois eu vou falar o que é o método Singapura, né? Eu vou explicar com mais detalhes, falando aí do ensino de Singapura, e vou dar minha opinião sobre ele. Enquanto eu explico, eu vou falando a minha opinião, e depois eu vou responder a pergunta: por que o método Singapura não cabe no Brasil? Então, para fazer isso, vamos lá, eu vou desligar os comentários, não esquece, deixa as perguntas aqui na caixinha e vamos começar, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira parte, né, o que é Singapura? Eu vi que muita gente não conhecia Singapura. Então, Singapura faz fronteira com a Malásia, né? E se você quiser identificar ela no mapa, eu até postei isso no Stories hoje, Singapura está ali entre a Indonésia e a Malásia, ali é uma pontinha da Malásia, bem pequenininha mesmo, é uma ilha, tá? E Singapura é uma cidade-estado. O que é isso, né? É uma cidade que tem um reconhecimento como país, tá certo? Então ela é totalmente independente, né? E ela é a única cidade que tem lá é a cidade de Singapura e a região adjacente à cidade. É só isso, né? A gente, assim, sem contar ali algumas regiões da China, a gente tem 3 cidades-estado no mundo, que são Singapura, Mônaco e o Vaticano, tá certo? Então ela está localizada na Ásia ali e ela é um país muito novo, viu, gente? Ele ficou independente em agosto de 1965, olha só. Ficou independente em agosto de 1965 e em 1990 ela já era uma nação muito próspera, né? Uma potência econômica aí. Então a pergunta que surgiu aí, né, que muita gente ficou intrigada, é como que Singapura, esse lugar pequenininho, sem recursos naturais, se tornou uma potência econômica? E como que eles fizeram isso? Investindo em educação. Foi isso que Singapura fez. Eles investiram pesado em educação. Para vocês terem uma ideia, aqui eu peguei os dados do ano passado, eles investiram 9 bilhões de dólares em educação. Americanos, dólares americanos, não é o dólar de Singapura não. Então é muito dinheiro. Tá? Então, para o sistema lá, a educação é compulsória, né? Todo mundo tem que frequentar a escola e o homeschooling. Para você fazer homeschooling lá, você precisa de uma autorização do governo. Você não pode começar o homeschooling sem a autorização do governo. Até para você frequentar uma escola confessional, você vai precisar dessa autorização do governo. Tá? Então, eles sempre investiram pesado em educação, né? Desde o começo aí da independência do país, né? Eles tiveram um tempinho junto com a Malásia ali, mas não deu muito certo e tal, né? Divergências políticas mesmo da cidade de Singapura com o restante da Malásia. Então, desde o começo, eles focaram em educação. Então, quando em 1980 a situação econômica ali começou a prosperar, o que o governo de Singapura fez? Eles tinham um sistema de educação que era focado em quantidade, eles mudaram para um sistema focado em qualidade. Tá certo? E aí, foi nesse momento que eles criaram 2 trilhas de estudo. Então, a criança, ela ia chegar ali aos 11, 12 anos de idade e ela ia fazer um teste que ia falar se ela ia para uma trilha ou para outra. Quais eram essas trilhas? A trilha acadêmica e a trilha técnica. Tá certo? Então, é uma trilha que a criança ia continuar estudando mais, ia dar acesso a ela a melhores empregos, assim, com salários melhores, e tinha essa trilha técnica, que era para atender as demandas do país. Esse era o objetivo, tá certo? Eles também criaram um programa para educação de crianças superdotadas, assim, que era um programa que corria meio por fora, que ele ficava ali, o pessoal identificava um jovem talento, eles já pegavam e colocavam nessa terceira trilha, mas era uma trilha especial, né? Você não tinha acesso a ela por meio da prova, né? Era por identificação mesmo. E em 1990, o primeiro-ministro ele definiu a visão do país como sendo assim, escolas pensantes, nação de aprendizes. E isso fez com que Singapura e ali ele decidiu, né, que Singapura ia fazer um investimento pesado para uma alfabetização da população em CTI. O que é CTI? Ciência, Tecnologia e Informação. E aí na base dessa educação estava o quê? A matemática. Então eles já investiam em matemática e a partir desse momento aí a matemática ainda ganhou ali um lugar especial, tá certo? Então como que é a história da matemática em Singapura, né? Então, primeiro eu queria fazer uma distinção rápida com vocês aqui. Então, primeiro eu vou falar da matemática de Singapura. Tá? A matemática de Singapura. É importante você entender isso. Existe a matemática de Singapura e existe o método Singapura. Tá? Então, eu estou falando agora da matemática de Singapura.
Então, olha só. Então, estou olhando minha colinha ali para não perder. Vamos lá. Em 1959, antes ainda da independência, surgiu o primeiro currículo de matemática lá. Tá? Esse primeiro currículo ele veio por quê? Porque era assim, ó, você frequentava uma escola, lá tem 4 línguas, né, oficiais, então você frequentava uma escola com a língua oficial inglesa, então o currículo vinha da Inglaterra. Língua chinesa, aí o currículo vinha da China. Ah, era uma outra língua, aí dependia. Podia vir da Inglaterra, da China, da Índia. Então você tinha vários tipos de ensino acontecendo ali ao mesmo tempo. Imagina uma cidade só, uma cidade-estado, e aquela bagunça. Então esse primeiro currículo, a visão do governo era o que? Unificar o ensino, tá certo? E olha só, no primeiro currículo, esse de 1959, ele já adotava a metodologia espiral. Quem conhece o método Singapura vai reconhecer essa palavra. Então, a metodologia espiral é aplicada nos currículos de Singapura desde 1959. Só para dar uma noção, o que é isso? Faz parte ali da teoria do Jerome Brunner, né, de que a criança ela vai aprendendo ali degrauzinho por degrauzinho, você vai revisitando aquele tópico e aprofundando, e é assim que você vai passando o conceito para a criança. Então, o método espiral ele tem essas voltas, essas revisitações ao conceito. Eu vou falar um pouco mais disso quando eu falar da diferença entre o método de Singapura e a matemática de Singapura. Então, mas esse currículo ele ainda não considerava as diferenças aí de habilidades dos alunos. Todo mundo estudava a mesma matemática, né, o tempo todo. Tá? E aí, em 71, eles fizeram uma revisão curricular. E aí, o que eles fizeram nessa revisão? O foco até então era muito o final lá, a chegada, o final do ensino médio nosso, né? E aí nessa revisão eles falaram, não, o nosso foco tem que ser no ensino primário, né? A gente tem que ter resultado nas escolas primárias. Então mudou a coisa. Então deixou de ser lá no final e veio aqui para o começo. Esse foi o foco de Singapura em 71, gente. Olha só, desde sempre aí o pessoal pensando em educação. Então, 10 anos depois, teve um novo currículo em Singapura. E esse aí ele já foi desenvolvido pelo Instituto de Singapura de Desenvolvimento de Currículos, uma seção ali do Ministério de Educação, que desenvolveu esse currículo com um lema novo, que era assim, ó, matemática para cada criança. Então a ideia era que ninguém podia ficar de fora, ninguém podia deixar de aprender matemática. Então a matemática ela tinha que alcançar a criança ali onde ela estivesse. Então era matemática para cada criança. Nesse currículo de 81 é onde entra o CPA. Olha aí, mais uma palavra-chave aí para quem usa o método Singapura. O que é o CPA? É o concreto, pictórico, abstrato. Tá? Também vem lá do Brunner, né? E esse currículo teve uma revisão em 83. Nessa revisão de 83 eles incluíram também o modelo dos métodos, onde entra o método de barras, né? Que eles usam aí para resolver problemas. Esse método é muito famoso e muito útil aí para ensinar a criança. Em 88, eles revisam de novo o currículo e aí o currículo de Singapura ganha a abordagem de resolução de problemas. Então era matemática para a resolução de problemas. O objetivo era unificar aí a matemática com os problemas da vida real. Né? Não era só assim, ensinar a matemática, eles queriam conectar todos os processos que a criança aprendia da matemática e os resultados que eles precisavam no mundo real. Tá certo? Em 97 acontece uma outra mudança drástica. Né? Então a gente está falando de 83, 88, agora 97. Em 97 o currículo de Singapura ele tem uma redução de 30% no conteúdo. Então o currículo dá uma enxugada. Eles decidem focar nos elementos básicos da matemática. O que eram os elementos básicos? As coisas que a criança precisa aprender para que dali ele consiga acessar outras partes da matemática. Então, em vez de focar em quantidade, de novo, eles fazem um foco em qualidade. Tá certo? Então, esses assuntos básicos, como que eles fizeram isso? Eles dividiram eles no que eles chamaram de big ideas, né? Grandes ideias da matemática. Né? E tentaram entender como conectar essas grandes ideias. Tá? Isso aí, enfim, são trabalhos de vários educadores matemáticos aí, de fazer essa divisão, e eles tomaram isso para isso. Tudo que eles faziam no currículo deles, eles pegavam assim, de pesquisas que estavam mostrando ali o que era melhor, né, para o ensino de matemática. Então, basicamente essa é a história assim, do currículo de matemática. Né? Então, o objetivo do currículo era fortalecer a base das crianças, e eles queriam estimular o pensamento matemático das crianças. Não era criança só hábeis em fazer contas, mas que elas fossem capazes de pensar matematicamente. Né? Pegar um problema complexo, quebrar ele em várias etapas, né? O modelo de barras é excelente para a criança fazer isso,
e a partir dali criar várias soluções e conseguir juntar essas soluções para resolver um problema maior. Né? E todo esse desenvolvimento de currículo de Singapura, ele tinha uma abordagem muito interessante. Aqui no Brasil, o que a gente vê? O governo toma as decisões e essas decisões descem, né? E a gente fala que é uma abordagem top-down, né? Ela vem de cima para baixo. Lá em Singapura, os professores sempre tiveram liberdade ali, um pouco de liberdade para inovar dentro do currículo e testar novas abordagens. E essas abordagens, elas subiam e quando elas davam certo, elas viravam uma política de governo que descia para todas as escolas. Então era uma abordagem bottom-up, né? Ela vinha de baixo para cima. E isso, os professores sempre testando, né? E sempre capacitando os professores com esses novos currículos, fez um efeito bola de neve, tá certo? Então isso gerou essa Singapura que a gente conhece aí, que tem os primeiros lugares aí nos testes internacionais que medem aí os resultados das crianças aos 15 anos, como o PISA, o TEENS, né? Eles estão sempre lá no topo, né? Se eu não me engano, o último aí, Singapura está ali entre os 5 primeiros, mas é Singapura e China, os 5 primeiros, Singapura e regiões da China ali. Os caras, eles realmente dominaram aí. E esse era o grande objetivo de Singapura. Quando eles viram que não tinham recursos naturais, eles falaram assim, cara, a gente vai investir em recursos humanos. É isso que a gente quer ter os melhores recursos humanos e a gente quer se tornar, isso foi um plano de governo deles em 2000, que era se tornar a escola do mundo, fazer muitos estudantes virem estudar em Singapura. O plano falhou aí, né, por diversas razões, mas eles continuam sendo o topo da educação, né, nessas medidas internacionais, tá certo? Então, olha só. Então, vamos lá agora. Agora eu vou falar do método Singapura. Então, é preciso você fazer essa distinção. O método Singapura é uma coisa e a matemática de Singapura é outra. Tá? O método Singapura é o método que o pessoal traz dos livros didáticos. Né? Ele é baseado, sim, nessa história aí rica e cheia de evoluções de Singapura, com certeza. Né? Mas você tem que reconhecer ali que tem um esforço muito grande de uma nação, né, que decidiu que a educação seria o ponto principal dela, seria o foco. É isso? Então, embora o método Singapura não seja toda a matemática de Singapura, tem alguns elementos que se repetem em todos os livros. Todos os livros que eu olhei, sejam do Brasil ou de fora, todos eles vão ter esses temas repetidos lá. Quais são eles? Né? O método espiral, tá? Que eu já falei aqui, o modelo de barras, o CPA, concreto, pictórico e abstrato, e aí dentro do CPA uma ênfase muito grande em manipuláveis, né? O uso de objetos para ensinar a criança. E os números ligados, os number bonds, que eles falam, né? Então, todo livro que você pegar, que falar assim, a gente utiliza a metodologia de Singapura, ele vai ter essas coisas em comum. Tá? Mas é preciso lembrar que isso não é toda a matemática de Singapura. Tá certo? Não é. Olha só, o que Singapura faz... aqui, retomando aqui, né? O que Singapura faz até os 10 anos de idade, até logo antes ali desse primeiro teste que as crianças têm que passar, tá? Esse teste acontece ali com 11, 12 anos e ele chama PSLE, né? Primary School Leaving Exam, né? O exame de quando você está deixando a escola primária. Até os 10 anos, 11 anos, o foco de Singapura é que a criança aprenda bem matemática e linguagem. Olha só, matemática e linguagem, esse é o foco. Não é que eles não tenham outras disciplinas, mas eles querem que as crianças aprendam muito bem matemática e linguagem. Sabe o que eles consideram que isso é a base do conhecimento, saber bem a matemática e linguagem. E sabe o que é engraçado isso, né? Que, assim, eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês, pais educadores, mas o livro, eu não sei se ele está ali, o livro da Susan Bauer, né, e vários outros autores aí da educação domiciliar, ela fala exatamente isso. Para você começar o homeschooling, né, ou educação domiciliar, começar pela matemática e pela linguagem, deixar um pouco as outras disciplinas de lado, porque essas duas são a base. E Singapura faz isso. Tá? Essas são os dois pontos fortes do ensino em Singapura. Tá? Eles focam nisso até os 10 anos de idade. Quanto à matemática, o que Singapura faz com a matemática? Ela pegou todas as pesquisas das melhores práticas de ensino de matemática, né? As pesquisas que falavam assim, isso aqui tem que ensinar assim, aquilo ali é daquele jeito e tal. E ela reuniu isso e colocou dentro do currículo dela. Tá? Então, a matemática de Singapura são as melhores práticas que a gente conhece. Então, o currículo está em constante evolução.
Eles estão constantemente adicionando e retirando coisas ali, de acordo com o mover das pesquisas, onde as pesquisas apontam, né? Então eles fazem isso. Eles adotam também uma postura de ensino que a gente fala que é o ensino para maestria, né? Por muito tempo o pessoal ensinava lá, o currículo americano é muito assim, né? A criança vê o mesmo assunto assim, milhares de vezes, ela vai repetindo aquilo assim, sempre com a mesma profundidade, mas assim, repetindo o assunto. Singapura não faz isso. Quando ela apresenta um assunto, ela vai até o máximo que a criança pode aprender naquele momento. É adaptado, lembra, matemática para cada criança. Então, é o momento ali na primeira série, ela vê o assunto até esgotar ele. E ela diminuiu a quantidade de assuntos, então eles conseguem fazer isso, né? Um mito que é muito difundido aí sobre o ensino, usando essa técnica de ensino para maestria, é que você só adquire maestria com repetição de exercícios, né? E não é esse o foco de Singapura, né? A repetição, ela é na quantidade adequada para aquele momento da criança. Depois eles passam para outro tópico, eles não continuam repetindo aquilo ali enquanto vão fazendo outro tópico. Eles aprofundam, trocam e conectam os tópicos muito bem, tá? Então é isso que Singapura faz. Então a gente tem que reconhecer que as notas obtidas ele também não são só de pegamos as pesquisas e colocamos aqui. Existe um esforço muito grande como nação, né? Se você assistir os documentários, você vai ver que eles são realmente devotos de estudar muito, assim. É impressionante, né? Como que para eles isso faz parte da vida. Então foi uma nação que decidiu que elevar um aspecto da vida como sendo o mais importante, a vida acadêmica, e passar em testes com notas boas. E eles não só elegeram isso, como fizeram isso com maestria, né? Então, olha só, eles pegaram as melhores práticas, e aí, como que eles fizeram para trazer isso para dentro da sala de aula? Eles também pegaram os melhores professores. Então, para ser professor em Singapura, né, se você quiser ser professor, você, nesse exame aí, o PSLE, você tem que passar nele com notas altíssimas. E no final do ensino médio, você tem que estar entre os 30% melhores da sua turma, né, do ensino médio, assim, para você poder ter a chance de tentar ser professor. A profissão de professor em Singapura, ela é considerada uma profissão de elite, né? É uma profissão que todo mundo admira. As crianças crescem com vontade de ser professor. O país inteiro respeita um professor. Então, eles pegam as melhores práticas, eles pegam os melhores professores, né, e dão um prestígio para essa profissão. E assim que você começa os seus estudos para se tornar professor, eles já começam a te pagar. Então você já recebe um salário lá equivalente a 60%, né, do que ganha um professor que já está formado, né? Mas assim, você já começa a receber logo no começo dos seus estudos. Então isso faz toda a diferença, isso motiva muita gente a querer, né, e buscar ser professor. Então eles já selecionam ali os professores de uma maneira que eles pegam só o melhor, tá certo? E os professores lá, eles não são assim, desde o começo, eles são mentorados por outros professores. Existe uma luta sempre para conseguir mentores aí, os professores que já estão na ativa há muito tempo, para mentorar esses professores que estão entrando. Por quê? Porque eles têm uma pesquisa que foi feita com o Japão e os Estados Unidos, e ela mostra que professores mentorados lá do Japão, eles no final da carreira eles sabem muito mais do que no começo da carreira. Nos Estados Unidos, o professor não aprende quase nada. É como se ele ficasse reinventando a roda o tempo todo. Por quê? Porque ele não tem alguém mais experiente para conduzir ele. Então, Singapura já pegou isso e já faz desde o começo. O professor que está começando a carreira, ele já vai para dentro da sala de aula, ele já vai aprendendo com um outro professor ali, tá certo? E, mais uma coisa, por que a matemática lá é tão forte? A partir da terceira grade, né, aos 9 anos, o aluno ele já tem um professor que é especialista em matemática. Né? Isso geralmente vai acontecer aonde? Lá uns 11, 12 anos nos outros países. Né? Países de primeiro mundo mesmo. Gente. E o professor não vai ser especialista em matemática, então lá começa desde cedo. Tá? E como que são as aulas em Singapura? As aulas em Singapura, elas sempre começam com uma tarefa de ancoragem. O que é uma tarefa de ancoragem? Né? Então, a ideia de ancorar o quê? Ancorar um conceito. Ancorar um novo conceito para a criança. Então essa tarefa é um exercício, um tipo de exercício aberto para a criança explorar a matemática. Então o professor explica o exercício, verifica ali se toda a sala entendeu, divide em pequenos grupos e os alunos começam ali a tentar resolver esse exercício.
mesmo sem o professor ter explicado o conceito. Então aquilo expande a imaginação da criança, a criança é forçada a pensar algo que ela ainda não estudou. Então eles estão sempre fazendo isso. Tarefa de ancoragem. Então aqui você já vê uma grande diferença. Eu né, não posso falar por todos os livros, mas os livros que eu vi da metodologia Singapura, nenhum deles tinha tarefa de ancoragem. Então isso já é uma grande diferença. Porque a criança ela já começa quando o professor começa a dar o conceito, ela já tentou resolver o problema. Então ela já começa ali a pensar aquilo ali de outra forma. Ela já está pronta para receber aquilo ali. Então a tarefa de ancoragem é assim... Você pode assistir aulas de Singapura no YouTube, aí você vai ver que a tarefa de ancoragem é um ponto importante, muito muito enfatizado lá, tá certo? Outra coisa das aulas de Singapura é o famoso CPA, né? O concreto, pictórico e abstrato. E, assim, a gente tem que reconhecer que o fato deles darem ênfase no CPA trouxe de volta para o mundo aí essa experiência das crianças com concreto, o valor disso, né? A gente já sabia disso nas pesquisas, mas a gente ignorava isso. As pessoas falavam, não, isso é só conversa lá de acadêmica, não. E eles trouxeram isso de volta, né? Isso aí até, inclusive, o pastor Igor, lá da minha igreja, que é doutorando em educação, ele falou outro dia que Comênios já assim, gente, 400, 500 anos atrás, Comênios já falava para o ensino encontrar a criança no lugar da criança. Tá? Então, Singapura traz isso de volta, olha só. E é muito legal o uso de manipuláveis. Mas qual que é o perigo? Tem um perigo aí no CPA. O CPA ele é um modelo de aprendizado que tenta explicar como que a gente aprende as coisas, né? Ele fala que a gente aprende, começa com concreto, depois pictórico, depois abstrato. Mas ele não é um modelo de ensino. Ele é como se fosse uma ajuda para o professor, para ele lembrar dessas etapas. Não quer dizer que a criança tem que sempre passar por essas 3 etapas. Uma criança que, por exemplo, não necessita mais do pictórico ou do concreto, você não precisa forçar ela. Tá? Você não precisa forçar ela a passar. Não, a gente está introduzindo um conceito novo e ela tem que passar por isso aqui. Tá? Não é. Ele é útil porque ele sugere o uso de manipulável, mas você não pode forçar isso na criança. Tá? Outra coisa que ele faz, ele é um modelo na sala de aula de Singapura. Aqui, eu até fiz isso no Stories, eu coloquei uma setinha assim, C, concreto, né? Depois pictórico, depois abstrato. E eu perguntei assim, é nessa direção mesmo? Que eu coloquei uma setinha assim, tem essa seta? Por quê? Porque lá não é assim, concreto, pictórico, abstrato. Lá, o concreto, pictórico, abstrato, ele acontece dentro da sala de aula, sob comando de um professor supercapacitado, de uma forma como se fosse uma ciranda. Então você tem ao mesmo tempo as 3 coisas acontecendo. Às vezes é o professor, né? O professor que está com o concreto na mão mostrando como que aquele objeto concreto ali, seja cubos conectados, sejam modelos de superfície, alguma coisa que ele trouxe ali, ele fala assim, como que você vai ver o conceito matemático acontecendo naquilo ali? Como que você vai criar um modelo mental a partir daquilo? E é o professor que está operando e os alunos na mesa, eles estão trabalhando no pictórico e no abstrato. Outras vezes, o professor passa o concreto para eles e o quadro deles, o quadro do professor vai trazer o pictórico e o abstrato. Então tem essa ciranda aí entre concreto, pictórico e abstrato, e é um modelo mais assim como um construindo junto com o outro, do que tem que passar por cada etapa. Então essa é uma grande diferença, né? Eu folheei aqui hoje os livros que eu tenho aqui de Singapura, e todos eles começam assim falando para você usar o concreto, depois ele começa a dar um monte de desenho lá das coisas que você usou, e eles acham já que esse desenho ele já é o pictórico. Mas não é, tem inclusive um artigo que fala que o que é o P no CPA, né? Qual o problema do P no CPA? Que as pessoas confundem o pictórico com coisas que estão desenhadas. E não é. Às vezes o desenho de um carro para uma criança é concreto. O próprio desenho de um carro ainda é concreto para a criança. Então o pictórico é quando ela substitui o carro por outra coisa. Tá? Então tem que ter muito cuidado no uso do CPA também, porque ele não é um modelo exaustivo. Ele não consegue abarcar todas as formas de aprender das crianças. Tá? O Tony Cotton, um educador inglês, ele fala isso no livro dele, né? Ensinando para a compreensão, né? Teaching for Understanding. Ele fala isso, ele fala, gente, cuidado, o CPA é um modelo, é ótimo, mas não é o único. Né? Você pode usar outros modelos de aprendizado na sua casa. Na sua casa, ele no caso fala das escolas, né? Nas escolas, tá certo? Então o CPA aqui, o que eu vejo
nos livros, né, que falam que usam a metodologia Singapura, é que nenhum deles, tá? Não encontrei nenhum, ele traz o CPA como essa ciranda. Ele não explica para o pai como que você vai usar isso, como que você vai se capacitar para fazer isso, tá? Então é um uso que parte do professor ali, que coordena toda essa movimentação, né, para que ela não vire uma bagunça, tá certo? Ele tem que conhecer bem o modelo. Outra coisa que eles usam é o modelo espiral. Né? Esse aí todo mundo gosta de falar, aqui é o modelo espiral. Mas o que é o modelo espiral? Espiral, gente, não é você rever, assim, eu ensinei soma, amanhã a gente faz soma de novo, depois de amanhã a gente faz soma de novo, depois de amanhã eu estou dando subtração, mas a gente faz soma, adição de novo. Não é você ficar repetindo o mesmo exercício o tempo todo. A espiral, ela tem muito mais a ver com uma retomada com um novo objetivo. Então, o que é a espiral? A espiral é assim, você ensinou adição. Né? Você começou a ensinar adição para o seu filho, você deixa ele fazer a adição do jeito dele, só explica para ele o que é adição. A maioria das crianças já sabe o que é. Você explica, deixa ele fazer, e aí depois você vai dar outros conteúdos. Quando você retoma a adição, você fala assim, olha, agora que a gente está retomando, a gente vai retomar com um outro foco. Né? Ou de consolidação, ou de ensinar algo mais, ou de aplicar aquele conceito a uma situação, ou de aprofundar aquele conceito. Toda a retomada da espiral, ela vem com um objetivo, não é só retomar para fazer os mesmos exercícios, você tem que retomar com um objetivo de expandir o conceito, talvez a criança está com dificuldade, então de explicar de novo o conceito. Ela tem um objetivo muito claro, você não retoma só para fazer aquele conteúdo. A espiral, ela tem um foco em uma dessas direções aí de consolidação, aplicação ou aprofundamento. Tá certo? E é preciso ter atenção. Então você, né, que é pai, educador, seja faz homeschooling ou after schooling, você tá ali com seu filho, você sabe quando tá retomando, você sabe onde que você tem que focar. É assim que você tem que usar a espiral. E é você que é o responsável por controlar a espiral, não é o livro. Não é o livro. O livro, ele não tem o poder de saber assim, o aluno está entendendo essa parte. Então agora eu vou aprofundar. Eu vou fazer mais exercícios para consolidar. O livro não tem esse poder. Quem tem esse poder é você, é o professor, é quem está ensinando, tá certo? Os livros que trazem o método Singapura, eles não fazem isso. Eles não têm como fazer. Por quê? Porque isso depende da observação. E aí você precisa dar essa orientação clara do que você precisa estar atento para saber se você aprofunda ou se você consolida mais ou se você dá um passo para trás e explica novamente o conceito, tá certo? Então, o que eu acho que acontece, né? Diante disso tudo que eu falei? O que acontece é um marketing em cima da performance de Singapura. O método Singapura virou uma palavra da moda, a gente não tem como negar isso. Por quê? Porque é impressionante a gente ver os resultados. Singapura era um país pobre, tá, gente? Era pobre. E de repente ele virou uma potência econômica e de repente ele está em primeiro em todos os testes de educação. Então existe, quando a pessoa fala, eu vou te dar aqui o método Singapura, inclusive o método Singapura é uma marca lá nos Estados Unidos, não é uma metodologia, é uma marca registrada. Tá? Então, quando fala isso, dá essa impressão de que você vai ter os mesmos resultados. Então existe um marketing com esse nome, método Singapura. E eu não estou acusando ninguém de fazer marketing, não. Eu acho que as pessoas não ficaram pensando num plano mirabolante, né? Não é nada disso. Eu só estou falando assim que existe isso. E a gente não tem como desconectar isso, né? Mas o fato é que um livro didático, ele não vai oferecer toda essa riqueza da matemática de Singapura, principalmente se ele não te explicar nada disso, né? Não tem como você trazer isso tudo para sua casa, né? Então, quem assistiu a live sobre o Kumon sabe que esse é só o primeiro ponto, né? Isso não é o mais importante, né? Por quê? Porque isso não toca, eu acho, no fato que é mais caro para quem decidiu fazer o ensino em casa, seja todo o ensino em casa ou after schooling, né? Depois que o seu filho chega da escola, você ir ali ensinar para o seu filho. Qual que é esse ponto? A gente não quer apenas uma boa formação acadêmica para os nossos filhos, né? Eu quero uma pessoa que saiba tudo, mas que seja um ser humano medíocre. Né? Não é isso que a gente quer. A gente quer um ser humano completo, um ser humano que floresça, que saiba se instalar bem na realidade.
Vocês lembram da frase que eu usei na live lá do Kumon? O que eu falei? Por trás de toda a pedagogia há uma visão de ser humano. Então, Singapura tem todos esses resultados, mas qual que é a visão de Singapura para as crianças de Singapura? Que eles devem passar em provas e serem os melhores nos testes internacionais. Essa é a visão do governo de Singapura. E essa é a visão que está lá, dentro do método. A pedagogia do método visa isso, gente. Tá? E mas qual que é o custo? Qual que é o custo para obter esse resultado? Esse é o ponto que eu não vejo ninguém falar. Qual que é o custo para obter esse resultado? Gente, não estou falando isso para julgar o país, não, tá? Singapura tem uma realidade complexa. Eu estou só estabelecendo os fatos, tá? O custo disso é a saúde física e mental dos alunos de Singapura. Tá? É esse que é o custo. Tá certo? É claro que o governo de Singapura, agora ele está consciente, ele está tentando aí fazer alguma coisa, mas eles passaram 20 anos, mais de 20 anos, né, submetendo as crianças a uma jornada de estudo lá que quebrou as crianças, a saúde mental deles acabou. Ah, Isaac, mas como assim? Só por causa de usar esse método? Não, eu vou falar um pouco mais sobre como que é a jornada de estudo de uma criança. Tá? Então, antes de falar isso, vamos começar aqui o terceiro ponto. Né? Eu acredito que vocês já estão aí querendo saber por que o método Singapura não cabe no Brasil. Então, por que ele não cabe no Brasil? Então, gente, quando a gente fala o método Singapura agora, eu estou querendo fazer referência aos dois, tá? Tanto a matemática de Singapura, quanto ao método de Singapura que está nos livros, tá? E tanto do Brasil, quanto os livros no restante do mundo aí, tá? Então, para entender por que ele não cabe, por que esses dois não cabem no Brasil, eu vou fazer, igual a gente fez na live do Kumon, eu vou pedir você para imaginar comigo aqui. Imagina a seguinte situação. Você entra numa loja e aí você vê um sapato e fala assim, cara, nossa, mas que sapato bonito. Você olha pro sapato e fala assim, cara, esse sapato ele vai combinar muito com as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa. Nossa, mas que sapato maravilhoso. O sapato é tudo, é do jeito que você queria usar. Você já tem um evento assim, você já pensa, nossa, vai ser ótimo se eu puder ir com esse sapato. Ele é visualmente atrativo, bonito, e ele está lá na vitrine. E aí você fala assim, nossa, cara, eu tenho que experimentar. Eu tenho que experimentar esse sapato. E você pede, o atendente da loja fala assim, eu posso experimentar esse sapato? Ele fala, só tem esse número. Você fala, não, esse número é o meu. E aí você pega o sapato e você calça o sapato. E quando você calça ele fica apertado. E você fica decepcionado. E aí, por um minuto, você fala assim, nossa, não, mas eu vi esse sapato, ele, nossa, tão bonito, mas agora que eu tô conhecendo o sapato, ele tá apertado. E você sabe que se você for numa festa, se você for a qualquer lugar com aquele sapato, ele vai te machucar, ele tá muito apertado. Seu pé entra, mas tá muito apertado. Tá certo? Então, você já viu o resultado ali só de experimentar o sapato. Então, você fica triste. Mas você fala assim, vou aqui na outra loja. Aí você chega na outra loja, né, e você vê o mesmo sapato. E aí você fala, nossa, hoje, tá vendo? É esse sapato mesmo. E aí você fala assim, olha, eu quero experimentar esse sapato. E aí o cara fala assim, só tem um número. Ele, qual? Aí ele fala assim, é um número acima do que você experimentou na hora. Fala, se é um número acima, ele vai servir. Você pede o sapato, pega o sapato, cheio de esperança, você coloca no pé e seu pé entra perfeitamente. Mas o sapato fica folgado, fica largo demais. E tá claro ali, só de pegar o sapato, que se você tiver que usar esse sapato por um longo período, com certeza você vai cair, né? Um sapato frouxo ali no pé, e você fica olhando para aquilo e fala assim, nossa, mas esse sapato é bonito demais. Como que pode? O número que eu uso tá apertado e o número a mais tá largo. Tá vendo? Você fica muito triste, é uma situação triste mesmo. Mas você olha para essa situação, você não fala que é um problema do sapato. O sapato é lindo. Você não fala que é um problema do seu pé também. O seu pé, você usa vários sapatos. Aquele ali não sei, mas você usa vários sapatos. Aí o número funciona bem. Então não é um problema nem com o pé, nem com o sapato. É um problema de adequação. Né? Os dois não cabem juntos. Os dois não dá para você colocar. O seu pé
e aquele sapato. E é exatamente o que acontece com a matemática de Singapura e o método Singapura. Ele não cabe no Brasil, seja porque ele fica apertado demais ou porque ele fica largo demais. E para te falar por que ele fica, por que fica dessas duas formas, eu vou te explicar um pouco mais, mais em detalhe sobre o que tem além dessa parte bonita aí das teorias matemáticas que estão envolvidas ali no método Singapura. Primeira coisa que você tem que lembrar é que o método Singapura ele foi desenvolvido exclusivamente para a sala de aula. Ele foi todo pensado para ser utilizado em sala de aula. E não tem como você falar assim, não, eu vou trazer para a sala de aula, para a minha casa, do mesmo jeito que está lá e vai funcionar. Não funciona, porque a casa e a sala de aula são ambientes de aprendizagem diferentes. E não estou falando qual que é melhor e qual que é pior, não. Eu estou falando que eles são diferentes, você tem que lembrar disso. Tem benefícios e malefícios em cada um deles. Quer ver? Na sua casa, por exemplo, o seu filho, quando você está ensinando para ele, você pode dar uma atenção quase que exclusiva para o seu filho. Você não precisa dar teste para o seu filho na sua casa, você pode fazer uma avaliação continuada. Afinal de contas, você está conversando com ele todos os dias. Se você sabe a disciplina que você está ensinando, é só você ir conversando com ele e vendo até onde vai o conhecimento dele. Tá certo? Se ele está com alguma dificuldade, você pode adaptar completamente o ensino à necessidade do seu filho. Isso é uma vantagem muito grande que nenhuma escola vai ter isso. Nenhuma escola, com 5 alunos, não dá para o professor fazer isso mais. É lógico que vai ser muito melhor do que é o meu caso. Eu estou dando aula para 55 alunos em uma turma, 55 na outra. Não dá para eu adaptar, não dá para ser individual. Mas o que você perde em casa? Você perde a riqueza que é a troca de ideia entre os alunos. A troca de ideia, às vezes, com um professor. Um professor que estudou só aquela disciplina, às vezes, para dar aula dela. Então, você perde isso. Você perde, o seu filho ele perde a oportunidade de corrigir, ser corrigido pelos pares dele, que muitas vezes acontecem em clima de brincadeira ali. Então, você perde isso. Então, tem ganhos e perdas dos dois lados. Então, tem que reconhecer isso. Tá? Não é a mesma coisa. Não é assim, eu pego aqui e uso aqui. Tá? Então, a maioria das pessoas não está disposta a pagar o preço de Singapura, tá? Para obter o resultado. Eu fiz até essa pesquisa lá no Instagram e o que aconteceu? Eu tive 5% das respostas falaram assim, não, a gente quer sim esse ensino de Singapura, nós vamos pagar o preço. E aí eu mandei mensagem para essas pessoas, falei assim, é mesmo? Você queria submeter o seu filho ao sistema de ensino lá e tal? E as pessoas, não, cliquei errado, todo mundo clicou errado. Ninguém queria. Ninguém queria. Sabe por quê? Sabe qual que é a rotina de uma criança em Singapura? Né? A rotina de uma criança é que ela tem aula na escola de 7h30 a 1h30 da tarde. Depois da escola ela vai para a tutoria de matemática, robótica, química, o que for, né, de escrita criativa, assim, céu é o limite lá. E ela começa uma tutoria às 2 da tarde e geralmente ela vai até 7h30, 7h30 da noite. Aí você fala, mas é preciso, né, Isaac? Tem que estudar e tal. As tutorias acontecem sábado e domingo. Então, sábado e domingo, seu filho está lá na tutoria, tá certo? Avaliação e cobrança intensa. Né? Vocês viram o artigo que eu postei lá da Christianity Today, né? Falando de como que está a saúde mental lá dos jovens em Singapura. É generalizado, tá? É generalizado. Todo mundo quebrado por dentro. Mas você fala, mas à noite ele descansa. Então, à noite é o horário das tarefas. Então, ele chega em casa às 7h30, janta, começa a fazer tarefa, vai até 10h30 da noite. Mas e se ele acabar a tarefa antes? Porque estudando desse jeito, às vezes a criança acaba... Então, se ele acabar antes e estiver próximo desse teste dos 11, 12 anos aí, o PSLE, então ele vai pegar um caderninho de questões do PSLE e vai resolver. Vai treinar. Então, quando eu falei que o custo era a saúde, né, física e mental das crianças, é por causa disso. Onde que está a vida dessa criança? Até 11, 12 anos ela é submetida a isso para passar no teste do PSLE e ter uma profissão de elite, considerada de elite, né, pela população. Né? Então, ninguém quer submeter. Então, vamos voltar aqui para a minha analogia. Então, o sapato apertado é quando você fala assim, não, Isaac, mas eu estou disposto. Eu vou pagar esse preço. Eu vou fazer tudo que Singapura faz, o meu filho vai estudar de 7h30 a 10h30, eu vou fazer isso tudo. Né? Você pode falar assim, talvez você fale assim, e aí eu vou ter esse resultado. Você não vai ter esse resultado.
Porque eu comecei aqui contando para você toda a estrutura e todo o treinamento que tem um professor. Assim, talvez você seja formado em matemática, igual eu, mas eu mesmo, pegando os materiais de Singapura aqui, eu ficava assim, não, gente, tem alguma coisa faltando aqui, ó. E aí foi quando eu fui estudar e entender toda essa dinâmica do país, de como que é o ensino. Então, o sapato apertado é esse. Se você decidir fazer isso tudo, você vai acabar se machucando e machucando o seu filho. Não tem outro resultado. Se você fizer a mesma coisa que eles, vamos supor que você consiga fazer, você vai obter o mesmo resultado que eles. Então é por isso que a matemática de Singapura não cabe. Tá certo? Qual que é a segunda opção? A segunda opção é você falar assim, não, eu vou pegar, então, Isaac, eu vou pegar o meu livrinho didático de Singapura. Eu vou fazer só aquela parte ali, o meio de campo ali do CPA, modelo de barras e tal, né? E vai dar certo, vai dar certo. Não tem como você ter o mesmo resultado. É o sapato folgado. Você coloca o seu pezinho ali, mas o seu pé, ele não consegue preencher o sapato. Porque você não faz tudo que Singapura faz com os estudantes. Né? E o livro didático, ele é muito restrito, é lápis e papel. Lá em Singapura não acontece assim o ensino de matemática. Ele não acontece assim. Tá? O ensino lá é muito mais rico. Tá? O professor ele é preparado para transformar a sala de aula num verdadeiro ambiente assim, onde a cabeça da criança ferve pelo aprendizado. Tá? É preciso reconhecer isso, gente. São aulas assim, que você assiste entusiasmado. Tá? Realmente. Então você não vai conseguir ter isso. Tá? Não tem como. Tá? Então o método Singapura ele não cabe nem o método dos livros didáticos, porque ele é o sapato. É colocar o pé num sapato grande. Tá? E a matemática de Singapura não cabe porque é colocar o pé num sapato muito apertado, muito justo, que você não dá conta de usar. Então, dos dois lados aí, não vai dar certo. Então, assim, o que eu faço então, Isaac? Então, você precisa, né, de um método que seja específico para casa, para ensinar em casa. Né? Tanto o homeschooling como o after schooling, você precisa procurar algo que seja adaptado à realidade de um pai educador. Tá certo? Então, quando eu criei a apostila DO, né, se você tem filho de 4 a 6 anos, quando eu criei a apostila DO, eu estava pensando exatamente nisso. Como que eu posso transferir as melhores práticas de ensino da matemática para dentro de casa? E várias coisas que são feitas lá não cabiam. Né? E tinham outras coisas que não eram feitas, mas cabiam. Então eu criei esse material, que é um material com tudo que eu buscava ali, mas não tinha. E aí, lá dentro desse material, a apostila DO é para quem tem criança entre 4 e 6 anos, aí, realmente 5 anos, né? Mas às vezes dá para começar um pouco antes, às vezes a criança está um pouco atrasada, você pode fazer com 6 anos, mas 5 anos. Tá? Ele tem os manipuláveis, tem tudo ali dentro. Tá? Eu vou explicar isso com mais clareza na próxima live. Mas qual que é o caderno principal lá da apostila DO? É o GPS, é o Guia dos Pais. Olha só. Ele não é um caderninho assim, de resposta, que fala o que você vai precisar para dar a aula. Não é isso. Né? Quem já está aí usando a apostila DO sabe que ali eu te dou uma aula de como você vai dar a aula. E depois eu dou a aula tudo certinho ali para você. Qual o passo a passo, as perguntas. Na próxima semana eu vou apresentar isso com mais clareza para vocês. Então, eu vou falar como começar. Tá certo? Mas, Isaac, meu filho não está nessa idade. E aí, você me fez vir até aqui para ficar assim? Claro que não. Claro que não. Lógico que eu pensei em todo mundo quando eu fiz essa live. Então, qual que é... você pode perguntar, eu vou desistir do meu material? Não. Eu não acho, mas você tem que estar consciente dos pontos fortes e fracos do material. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que ter noção do que ele é e buscar melhorar dentro do método que você escolheu. Se não tem outra opção, né, você sempre pode testar uma nova opção, não tem problema. Mas se esse não tem uma outra opção, você quer ficar com aquele material, você vai ter que se preparar para dar aula com aquele material. Tá certo? E aí você tem que ver, o seu material ele oferece orientações? Eu perguntei lá se oferecia alguma, a maioria falou que não, o meu, nenhuma, nem de longe. Tá certo? O que é uma orientação clara, gente? Eu sei que a maioria das pessoas não são professores. O que é uma orientação clara? O material ele te explica qual que é o conceito que você vai explicar naquela aula para o seu filho. Ele fala que ele explica para você o conceito, para você explicar. Ele tem o objetivo da lição.
Essa lição vai apresentar um conceito novo, essa lição vai conectar aquele conceito da aula passada com o conceito que a gente está vendo agora. Essa lição aqui ela vai aprofundar um determinado conceito, ou então a gente vai treinar o conceito para resolução de problemas. Ele te fala isso, né? Ele apresenta possíveis dúvidas que a criança vai ter naquele conteúdo. Por exemplo, quando você está ensinando a adição, e aí chega um momento, o seu filho ele fez a adição lá, foi o exemplo até que eu estava dando antes aqui. Você está ensinando a adição, aí chegou um momento de aprofundar na adição. Então você vai ensinar para ele um método de adição, que é o método de contar adiante. Contar adiante é assim, você fala com o seu filho, quanto é 3 mais 5? Aí ele faz assim, 3, aí ele faz 5, 6, 7, 8, 9. Errou. Por que ele errou? Tá vendo? Deu um valor errado. Você sabe como que você corrige isso? O erro mais comum quando você faz isso é a criança fazer assim, quanto é 3 mais 5? Ela fala assim, 3, 4, 5, 6, 7. Uai. Errou também. Tá vendo? Errou por mais 1 e errou por menos 1. Como que você faz para corrigir esse erro? Você sabe? Não é só você chegar e falar, não, meu filho, 3 mais 5 é 8. Você tem que saber como que você corrige quando você está ensinando a contar adiante. O melhor jeito de corrigir é você vir para o zero. Você fala assim, filho, vamos ver aqui. E se fosse 0 mais 1? Aí ele fala 0. Mais 1, 1. Ele sabe isso intuitivamente. Então, e 0 mais 2? 0 mais 1 foi 1, 0 mais 2 é 2. Então, você vai mostrar para ele que tem um padrão. Então, você vai recorrer à própria matemática para ensinar para ele. Tá vendo? Então, tem uma maneira melhor de corrigir, uma maneira que ensina, uma maneira que não decora. Porque você falar com ele, não é isso aí, não é 7, não é 9, é 8, você errou. Ele só fica assim, então eu tenho que decorar isso aí, porque a técnica que eu usei aqui não funciona. Mas você mostra para ele que a própria técnica dá para você usar ela, se você pegar o que a gente chama de modelos de brinquedo, né? As partes mais fáceis ali que dá para você se concentrar e ver os problemas de maneira clara, tá vendo? Então até para ensinar adição, né? Depois você vai ensinar a adição, você vai ensinar metade da comutatividade, né? Você fala com ele, 3 mais 5, aí você fala assim, você não precisa começar do 3, filho. Porque do 3 era difícil, você tinha que contar os outros 5. Você começa sempre do maior, tá vendo? Você ensinou para ele metade da comutatividade. Você não precisa falar esse nome para ele, né? Mas você vai falar com ele, você pode começar do maior. E aí você faz isso com os blocos e tudo. Então, tá vendo? Você vai sempre aprofundando, tá? Então, tem que saber corrigir as dúvidas. É isso que eu tento trazer lá, né? Também você tem que saber perguntar, né? Eu já falei, tem vários vídeos aí que eu falando isso aqui no meu Instagram. Falar assim, Nunca se contente com a resposta certa. O seu filho acertou, você pergunta para ele, como que você fez isso? Ouve o raciocínio dele, fala assim, interessante. E aí, apresenta para ele, Singapura faz muito isso, deixa a criança testar na tarefa de ancoragem e depois eles vão lá e falam assim, gente, mas tem um modelo mais eficiente. Quem não quer um modelo mais eficiente? Toda criança quer, todo mundo quer. Entendeu? Então ele já testou, ele já viu. Quando ele vê o outro modelo, ele compara aquele modelo com o modelo dele. Tá certo? Então é isso. Como você faz isso? Perguntando. Se ele errar também, não fala, tá errado. Fala, o que você fez? Escuta primeiro a explicação dele. Tá? Aprenda a lidar com o erro. O erro, sem erro, não tem como você aprender nada. Eu não conheço ninguém que aprendeu alguma coisa sem errar. Tá? Então, mas como é que eu faço para ter isso tudo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a lição da sua apostila e dar uma lida no dia anterior. Gente, não tem... Vocês viram ali em Singapura como é que é? Não tem caminho fácil. Você tem que dar uma lida, gente. 5 minutos você vê a lição. Entendeu? Nos anos iniciais, as lições não são complexas. Assim. Tem todas essas etapas, mas para ler, você lê rápido. Né? Ainda mais assim, se for uma apostila muito repetitiva, rapidinho você sabe o que vai fazer ali. E aí o que você vai fazer? Você vai refletir. Qual que é o conceito novo? Como que os exercícios estão conectados? Tem alguma coisa que a gente está consolidando? Tem alguma coisa que é nova? Comparar. Será que é melhor eu deixar a consolidação desse conceito aqui, porque o meu filho já sabe isso, e fazer só o conceito novo e focar nele? Tem um monte de exercício aqui. Será que não era melhor eu focar em fazer 5? Em vez de fazer 25, eu faço 5, mas todos eles eu vou perguntar como é que ele fez. Eu vou escolher 5 aqui que eles são bem diferentes. Entendeu? E vou fazer eles. Focar na sua criança e não em terminar a apostila. Tá? Se terminar a apostila, ótimo, mas assim, o objetivo não é isso. O objetivo final é o aprendizado. Tá? Não é cumprir a apostila, é levar o seu filho ao conhecimento, ao aprendizado. Tá? Então não deixe o seu filho fazendo a apostila sozinho. Fique com ele. Pergunta para ele, e se a gente trocasse isso por aquilo? Tá? Você consegue, pega um exercício que você gostou e fala, você consegue pensar no exercício mais difícil?
Tem algum padrão que você observou nas respostas aqui? Às vezes você vai deixar ele fazer uma lista de 10, 15 exercícios lá, parecidos. Mas tem algum padrão que você observou? Analisa com ele, vai lá, faz matemática com ele. Explora a matemática, tá certo? Então, essas são algumas técnicas, né, que você pode fazer amanhã, na sua aula de matemática aí. Pega ali o caderno, dá uma lida e aplica isso amanhã. Você vai ver, é totalmente diferente. Quando a criança vê que aquilo ali não é uma matemática que é só a resposta certa que vale. Tá? Então, assim, para fechar, assim, você pode falar assim, mas por que você está falando isso tudo, Isaac? Por quê? Porque eu acho, é o que eu falei no começo, todo pai educador também é um pai aprendedor. Foi assim comigo e toda a família educadora que eu conheço, eles estão querendo conhecer, eles querem entender. Então eu acho que era importante a gente falar claramente sobre os pontos fortes e os pontos fracos de cada método. E esses 2 métodos aí são os que eu mais ouço falar, e o Singapura Especial foi o que eu vivi aqui na prática, aqui na minha casa. Então eu achei que era importante. Por quê? Porque o que acontece nos Estados Unidos é que existe uma coisa chamada lacuna da matemática, the math gap. A lacuna da matemática. O que é isso, a lacuna da matemática? Você já viu todo mundo falando assim que, em geral, as crianças que são educadas em casa, seja homeschooling, after schooling, elas estão acima da média das crianças escolares quando o quesito é linguagem, né? O aprendizado de linguagem, a leitura, né? A compreensão. Eles estão sempre acima da média, mas na matemática eles estão sempre abaixo. Todas as medidas que são feitas lá nos Estados Unidos são difíceis de fazer essas medidas, né? Enfim, nem toda criança homeschooler quer se apresentar ali e fazer prova, mas todas as medidas mostram que eles estão abaixo. E vários artigos já apontaram que as crianças homeschoolers, elas, quando escolhem uma carreira superior, por exemplo, elas não querem alguma coisa, em geral, elas não querem na área de tecnologia, exatas. Por quê? Porque tem essa lacuna da matemática, elas estão abaixo. E eu não acho que a gente deva continuar assim. Tá? Eu acho que tem como a gente resolver. O que a gente precisa? Só de se educar mais. Por muito tempo a gente acreditou nessa história de uma apostila que você abre e usa. É um fast food, gente. É um fast food. O que é uma ida ao McDonald's? Um drive-thru? O que é isso? É isso. Você pega, abre e usa. Né? Qualquer pessoa que já ensinou qualquer coisa para alguém sabe que o aprendizado ele não funciona assim. Ele não salta do livro e entra na cabeça do seu filho. Você, como pai, é responsável de estar ali. E eu quero te ajudar nessa jornada. É por isso que eu criei esse perfil. Eu demorei 1 ano e meio para fazer a primeira postagem nesse perfil. Eu criei ele no dia 1º de janeiro de 2022. Mas eu não postei porque eu não tinha material, eu não tinha como oferecer as coisas que eu estou oferecendo hoje. Eu falei assim, não, eu tenho que ajudar as pessoas. Não adianta ir lá e apontar o problema sem poder ajudar. Hoje eu posso ajudar e eu estou aqui para ajudar. Tá certo? Então, o que eu desejo para a sua família, para a educação matemática do seu filho? Que o seu filho possa florescer. É o que eu falei na live passada. Que a matemática ela seja um tesouro que ele encontra e não um lugar de resposta certa, decoreba, nome engraçado. Né? Não é isso que eu quero. Tá? Eu quero que a matemática seja esse instrumento e eu quero te ajudar a caminhar, fazer essa jornada. Tá? Então eu vou abrir os comentários aqui, vou ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vou falar mais sobre como que você começa, né? Essas coisas na semana que vem. Então, como é que liga aqui? Deixa eu ver aqui. Então, tá aqui. Adicionar. Aí. Deu certo aí? Então, opa, já tem umas perguntas aqui. Então, pessoal, deu para entender as ideias aí. Assim, gente, é isso. Eu li vários livros, tá? Antes de responder a pergunta aqui, eu li alguns livros sobre o assunto, né? E tudo. São livros muito técnicos, então eu não fiquei entrando na parte técnica aqui. Eu tentei digerir, trazer aqui alguma coisa que fosse boa para a gente entender o peso disso tudo aí, como que isso funciona. Tá? Então vamos ver. Então olha só, a Gra Werneck mesmo, falei certo? Ela falou assim, o que me saltou os olhos é não deixe os filhos sozinhos ao fazer os exercícios. Explore, pergunte como chegou ao resultado. Gente, essa parte... Só de você fazer isso já é outra coisa o ensino de matemática. Você imagina você, em uma situação assim, ó. Eu deixo você com um livro e falo assim, olha, essas coisas que estão escritas nesse livro, elas vêm desenvolvendo há mais ou menos aí uns 4, 5 mil anos. E tá tudo aí nesse livro, é só você pegar e ler. É isso que você está fazendo quando você fala com
comendo para estudar matemática. É um negócio que a gente está estudando há muitos anos. Tem muito tempo que a gente está estudando matemática, e aí você abandona ele ali. E o seu filho ele pode resolver, né, as questões mais simples de adição e subtração com muita facilidade, mas usando uma técnica ineficiente. Se você não perguntar para ele, não falar com ele, como que você chegou nesse resultado? Se não se interessar pelo que ele está fazendo, né? Primeiro que tem o lado da criança mesmo, o lado dela pensar assim, poxa, eu faço isso tudo aqui e o que importa é só esse númerozinho final aqui. A tentação dela é decorar para te agradar. Eu vou dar a resposta certa. E a matemática vai virar um peso. Mas o segundo ponto é esse. Ela pode estar usando um método ineficiente. E aí você fica assim, mas meu filho ele não consegue fazer as coisas rápido. Mas é porque ele não sabe como fazer. Você precisa ensinar para ele. Você precisa ensinar para ele contar adiante. Trocar, né, metade da comutatividade. Tudo isso precisa ser ensinado para a criança. Tá? Vamos ver aqui. A Graverneck também falou assim, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Puxa vida, gostei de quando você fala dos ganhos e perdas do homeschooling na matemática. Acho que se não formos honestos em admitir que o homeschooling não é só maravilhas, e que há ganhos sim, mas há perdas, se não formos honestos nisso, não conseguimos pensar em como melhorar o ensino em casa. Gente, o objetivo de todas essas lives é isso, é melhorar o ensino em casa. Eu lembro que uma pessoa falou assim, mas queria ouvir a sua crítica ao método Singapura. Não é uma questão de fazer crítica, é questão de reconhecer o que acontece ali. Né? Você tem que estar informado, né? Só assim que você vai conseguir tomar uma decisão melhor, né? Para a sua família, para a sua realidade. Tá? Você pode usar um método ou outro? Pode, você pode escolher o método que você quer usar, mas você tem que estar ciente ali, ó, aqui eu preciso ter atenção, aqui eu preciso fazer o meu papel. Né? Eu não conheço ninguém que alfabetiza e fala assim, não deu trabalho. Sempre dá trabalho. A alfabetização, que eu falo assim, ensinar o filho a ler, né, e tal, dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que investir nisso. Tá? Então, assim, tem ganho, tem perda, mas, assim, dá para ser uma experiência maravilhosa. Né? Gente, esses dias aí eu estava conversando com meu filho, eu falei assim, a gente ainda ele está um pouco atrasado porque eu dei um passo para trás com ele na matemática, meu filho mais velho, e eu falei com ele assim, quantas horas? E eu falei, agora são 15 para 6. Foi isso, 15 para 6. E ele virou assim, falou assim, 15 para 6, então eu acordei 5h45. Quantas horas não? Que horas eu acordei? Eu falei assim, você acordou 15 para 6. E ele falou assim, então eu acordei, ele fez a conta lá, 5h45, 4h45 que ele falou. Aí eu vi que ele fez a conta de cabeça, de subtração, com 2 dígitos, e a gente nem estudou isso. Cara, é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque ele está atento, a gente está fazendo os exercícios com 1 dígito, mas ele já aprendeu algumas noções de como agrupar números e como ter flexibilidade com os números. Ele usou isso e fez a conta de cabeça, mesmo sem ter aprendido. Entendeu? Sem a gente ter passado tempo ainda falando disso. Porque a matemática é isso, é você criar no seu filho uma forma de pensar. E essa forma ele vai extrapolar. Né? Essa é a maravilha de você estar atento ali, estar revisitando e tudo. Ô Moisés, você falou aqui que live... Moisés, é isso mesmo? Moisés, que live top, mano. Parabéns. Matemática sempre foi um terror para mim. Confesso que será meu maior desafio na educação domiciliar. Ô Moisés, não tenha medo da matemática. O meu convite é para você não ter medo. A minha esposa, olha só, eu vou confessar aqui o meu pecado, tá? Quando a gente começou a educação domiciliar, foi a minha esposa que assumiu aqui em casa a matemática. Eu dei umas desculpas lá, eu estava terminando o doutorado, que é ela que tinha que assumir. A minha esposa, ela tinha pesadelo com o professor de matemática. Pesadelo. Até hoje tem. Tomara que não seja eu agora, mas assim, ela tinha pesadelo e ela assumiu, cara. Então, assim, é isso. Você decidiu, você vai conseguir fazer, cara. Vai dar certo. Entendeu? E conta comigo aí. E tiver uma dúvida, traz aqui pra gente conversar. Tá certo? Dilene, caí de paraquedas aqui. Nem mesmo era seguidora. Me interessei quando vi sobre o método Singapura. Ô, Dilene, que bom que você ouviu aí. Eu espero que a live tenha esclarecido muitos pontos aí pra você. Que tenha sido claro. Vocês acharam que foi claro, gente? Deu pra entender. E
Eu toquei em vários pontos, né? Ficou mais longa que a live passada aí, porque não dava para simplificar. É um assunto importante. Eu sei que muita gente aí utiliza o método e eu queria dar clareza sobre o que é e o que não é, né? O ponto positivo e o ponto negativo. Graf Werneck, eu sempre gostei de matemática e me lembro que o que despertou meu interesse foram as competições que havia dentro de sala de aula. Meu filho mais velho é muito parecido nesse aspecto de competição. Não, essa questão da competição, tem criança que adora. Tem criança que adora. E aí, essa que é a beleza de trabalhar com atividades que a gente fala abertas, né? Exercícios abertos. Como que você trabalha um exercício aberto no homeschooling? O pessoal chama isso de low floor, high ceiling, né? Como se fosse assim, o piso baixo e o teto alto, né? É um exercício que eu tenho alguns exercícios que eu faço aí nos stories de vez em quando, eu faço uns reels deles, que se você fizer ele com uma criança de 7 anos, ela vai explorar até onde ela é capaz. A criança de 7 anos. Mas uma criança de 10 anos, ela vai poder ir muito mais longe naquele exercício. O mesmo exercício, só que ele encontra a criança onde ela está. Né? E para criança que gosta de competição, a gente tem várias Olimpíadas de Matemática hoje aí, né? Muitas Olimpíadas pelo país aí, se eu não me engano, eu acho que agora dá até para você, com a ajuda de uma escola, assim, se inscrever, não sei se na UBMEP, mas tem outras Olimpíadas particulares, então você pode trabalhar nessa forma, né? Fazendo exercícios de Olimpíada com ele, depende da idade da criança, você falou aqui, deixa eu ver, o mais velho que gosta de competição. Então a criança que gosta de competição, por exemplo, toda vez que você der um exercício para ele, você pode perguntar para ele aquela pergunta que eu falei. Como você consegue pensar um exercício mais difícil do que esse aqui que a gente fez? Um exercício parecido, mas mais difícil? Olha só. Tá na mão dela. E ela tem ferramentas para isso. E é capaz dela sair com um exercício lá que nem você nem ele vai conseguir resolver. Mas ele trocando. Às vezes trocando os números, às vezes trocando um aspecto do exercício, trocando uma soma por multiplicação, uma soma por subtração, uma adição, uma multiplicação por divisão. E aí você vai tornando aquilo ali muito mais um lugar onde você explora, né, e aprende através dessa exploração. E depois você consolida esses conceitos revisitando aquele exercício, do que ficar ali só matemática da resposta certa. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Teria como deixar gravado para ver o início que perdi. Ô, Dilene, vai ficar gravado sim. Vai ficar aí no perfil, tá? Assim que acabar aqui eu vou deixar gravado. Tá ok? Então, gente, ó. Mais perguntas. Como utilizar a matemática no after schooling. Então, é no after schooling, né? Entendi certo, Thaisa? Então, olha só, no after schooling, a escola, ela vai progredir seguindo o currículo, né? A BNCC é a obrigação dela. Ela não tem como fazer outra coisa, tá certo? Então, o que eu acho que você tem que trabalhar com seu filho? Tem que trabalhar a forma de pensar matematicamente. Né? A criança tem que aprender a pensar matematicamente. Muitas vezes a escola, por causa da quantidade de conteúdo, ela não tem como dar atenção à forma de pensar. Né? Pensar cada detalhe, é uma matemática mais lenta, mais ruminante. Né? Como que você forma conjuntos, por exemplo. Né? Trabalhar essa parte, se for uma criança muito novinha, né? A apostila dó, eu faço isso lá. Trabalhar conjuntos da maneira mais profunda possível para o nível de uma criança de 5 anos. Tá certo? Então você tem que focar nesse tipo de pensamento matemático, que a escola muitas vezes vai ter que deixar de lado em nome de cumprir uma agenda de conteúdos. Aí depende do conteúdo que você tem em mente, né? Se for edição, tem algumas coisas, tem as atividades abertas que eu falei aí com a Graf Werneck. Você pode usar atividades abertas também na sua casa. Atividade que o seu filho, às vezes, você vai deixar ali, ele não vai resolver de uma vez, sabe? Você vai explicar para ele vai pensar um dia... Já montou um quebra-cabeça muito grande? Um quebra-cabeça, não sei, 500 peças, vamos supor assim. Você não chega ali, senta e fala, hoje eu vou montar esse quebra-cabeça e sai com o quebra-cabeça pronto. Como que você faz? Você vai encaixando umas peças um dia, outras peças em outro dia. Então, talvez trabalhar esse tipo de atividade que vai criar nele uma resiliência, né? Que vai incutir ali virtudes na vida da criança. Então, você pode também, claro, se ele tem alguma dificuldade, você pode focar nessas dificuldades, né? Mas eu focaria assim, em dar para ele ferramentas para ele pensar matematicamente, que elas vão automaticamente ajudar nas atividades da escola,
tá? E você vai complementando onde falta ali, tá certo? Tá ok? Então, gente, ó, são 10h11, né? Então eu vou finalizar por aqui. Prazer estar com vocês aí. Obrigado, né? A presença de todo mundo. Eu fico muito feliz mesmo que vocês tiraram aí esse tempo para a gente poder conversar sobre o aprendizado das nossas crianças. É ótimo poder ter esse espaço aqui e eu conto com vocês nessa jornada aí, tá certo? Boa noite para todo mundo e até a próxima. Vai ficar gravado, ok? Obrigado vocês.